Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira e nós vamos começar a nossa live das 15 horas. Vou aproveitando e vou colocar aqui nossos textos de hoje. É o texto que nós vamos trabalhar. Olha aí! Todo mundo entrou ao mesmo tempo. Que lindo. Amém. Deixa eu marcar aqui. Fixar. Opa, tá escapando. Espera aí. Fixar comentários. Amém, irmãos. Como é que nós estamos? Como é que foi essa uma semana aí, desde a nossa última live? Como é que tá a vida de vocês? Temos uns minutinhos aí para bater um papo, para interagir. Enquanto vocês vão entrando, vão me dizendo aí como é que foi a semana de vocês. Estou curioso, quero saber. Cadê aqui? Essa semana, vou falar um pouquinho de nós aqui. Olha, bastante gente entrou, eu tô com a página desatualizada. Mas essa semana tivemos uma sala de vídeo com alguns pastores e eu tenho que fazer menção do pastor Glaucio, que foi uma palavra linda que ele deu para nós. Até agora ainda estou impactado com essa palavra e hoje não vou fugir à regra, vou pregar um pouquinho sobre aquilo que eu senti na quarta-feira. Os irmãos me perdoem, mas eu vou fazer um plágio, um meio plágio, né? Não vou pregar o que ele pregou, mas eu vou inspirado no que ele pregou. Foi muito precioso ter ouvido o que eu ouvi. Amém. Ah, sim. Érica, já estamos com saudade. Temos que fazer mais bolos, hein? Amém. Abraço pro Gus aí, para todo mundo. Estamos com saudade de vocês. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço para todos vocês. Amém. Minha mãe está aqui também, minha irmã, minha sobrinha. Quem mais que está aqui? O Bruno. Olha, o pessoal de Curitiba. Um grande abraço para vocês. Amém. Ira. Saudade de todos vocês. Gabs. Alguém avisa aí, São Paulo, que tem pouca gente de São Paulo entrando aí. Hoje é nosso dia de estar reunido. Cadê aqui? Quem mais que entrou? Fabiano de Belém. Ô, Fabiano, saudades. Um grande abraço para todos aí. Terça-feira nós vamos estar lá em Belém. Então, daqui a pouco vai sair essa novidade aí. Tô dando um spoilerzinho. Mas terça-feira vamos estar lá, vai ser bem bacana. Espero todos vocês assistindo. Ontem nós estivemos em Valinhos, com os irmãos de Valinhos. Ah, Patrícia, amém, glória a Deus. Amém. Estamos na correria aqui, mas eu tenho que mandar umas musiquinhas pro Tony. Hoje eu resolvo isso, em nome de Jesus. Se não parar para fazer, não vai rolar. Mas ontem estivemos lá em Valinhos e foi muito precioso. Um abraço para todos eles. Seguimos orando pelo nosso irmão Eduardo. Estava com uma crise renal, mas em nome de Jesus essa pedra ou ela desaparece, ou ela fragmenta, ou ela sai. Mas nós temos que ter esse testemunho, amém? Glória a Deus. Seguimos orando, irmão. Glória a Deus. Abraço para vocês. Aí, Manaus entrando. Amém. Glória a Deus. Marcão, que saudade de você, Marcão. Glória a Deus. Amém. Amém, Ale. Ale, estamos aqui nos figos. Estamos nos acabando aqui nos figos. Estamos uma briga aqui. Amém. Irmã Cida, que saudade que eu estava da senhora. Amém, que a senhora está aí. Glória a Deus. Olha que bacana, nós estamos com Jandira, Valinhos, São Paulo e vários irmãos aí espalhados pelo Brasil todo. Glória a Deus. Eu vou esperar mais 2 minutinhos. Me digam aí como é que vocês estão, como é que estão. Alguns irmãos eu tenho a oportunidade de ver por conta de live ou sala de vídeo que nós participamos, né? Mas os demais, saudade de todos. Dia 26, nós estamos nos programando para fazer o nosso primeiro culto presencial e ainda não sabemos como vai ser, mas a expectativa é que seja um culto glorioso, então aqueles que puderem, respeitando todas as regras, né, que hoje nos é solicitado e proposta, estaremos lá louvando e exaltando o nome do Senhor. Sabemos que todo esse tempo, durante todo esse tempo de pandemia, de isolamento social, isolamento vertical, seja qual for o isolamento, nós fomos muito bem alimentados e temos sido muito bem alimentados. O Senhor não tem deixado faltar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Enquanto vocês vão entrando aí, amém. Eu tô vendo que a Aninha já entrou. Aninha, o tio vai te pedir um favor. Não fica escrevendo, senão não vai, as pessoas não vão conseguir enxergar o que eu tô colocando aqui.
e nem eu consigo enxergar o que elas estão falando. Então o tio vai te pedir para você não ficar escrevendo. Eu sei que você está aí e nós estamos muito felizes com isso, mas não fique escrevendo, porque senão a gente não consegue. Eu não consigo ver o que os irmãos estão passando e nem eles conseguem ver o que os outros estão falando. Amém, glória a Deus. Olha aí, já são 5, 3 e 5? Não, falta um minuto. Então tá bom. Vamos orar? Vamos começar orando. Fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor por esse momento. Pai, nós louvamos a Ti e Te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, como é bom estar com nossos irmãos, como é agradável. O Teu salmos é verdadeiro, a Tua palavra é verdadeira e se cumpre, Senhor. Como é bom que os irmãos vivem em comunhão. Sabemos, ó Pai amado, que nesse tempo esse é o único mecanismo, ó Pai amado, eficaz e legal para estarmos todos juntos. E por isso, ó Pai amado, pedimos que esse momento vale a pena, Senhor, onde a Tua presença e Teu Espírito se manifestem em nossas vidas. Nós queremos, ó Pai amado, te pedir, abençoa cada irmão, a cada lar que está aqui representado, a cada casa. E, Senhor, derrama da Tua bênção, do Teu favor, do Teu socorro sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha que bacana, hoje nós estamos aqui com convidados especiais aqui. Nós estamos com o pastor Galaor, com a pastora Rejane, e eles estão aqui descansando. E também estamos com o Ricardo Catarrira, de Curitiba, e estamos felizes por estar com cada um deles, amém? Deus tem propiciado uns momentos importantes, e esse com certeza é um deles que nós vamos lembrar, né? É o casamento do Ricardo, vai ser uma coisa simples, mas ao mesmo tempo vai ser grandioso porque vamos poder presenciar e testemunhar de tudo isso, né? Então nós estamos muito felizes por esse momento. E aí eu queria pedir licença e ao mesmo tempo perdão para os irmãos de Valinhos, mas eu vou pregar a mesma palavra que eu preguei ontem, né? Eu achei ela muito especial e eu realmente estou degustando tudo que nós ouvimos essa semana. Achei muito importante cada palavra que nós ouvimos, então eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Alguns irmãos não puderam participar, vai ser a oportunidade aí de nós estarmos ministrando. Então vamos abrir, eu deixei os textos aí, Lucas 19, versículo de 5 a 9. Eu vou começar abrindo aqui. Lucas 19. Cadê aqui? Lucas capítulo 19, de 5 a 9. E depois vamos ler para o Lucas capítulo 10. Vamos começar pelo capítulo 10? Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 27. Vou pegar aqui. Lucas. Cadê aqui? Lucas capítulo 10, de 25 a 27. Amém? Todos acharam? Então tá, olha que bacana, a Mauri tá aí também, Juju entrou. Glórias ao Senhor. Amém. Cadê aqui? Ó, bastante Manu. Amém, irmãos, eu não vou conseguir ver todo mundo, mas olha, sintam-se bem-vindos. Hoje é a nossa live de sexta-feira, a famosa live de sexta-feira conosco aqui. Então vamos lá. Lucas capítulo 10, de 25 a 27. Diz assim, ó. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás, tá? Agora vamos lá para Lucas, capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 9. Lucas 19, do 5 ao 9. Cadê aqui? Amém. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém. E aí o 9, né? E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.
É muito impressionante a forma como a palavra de Deus ela nos apresenta todas todos os atos de uma pessoa, todos os fatos, todas as circunstâncias que uma pessoa vive, né? A impressão que eu tenho às vezes é que a Bíblia foi escrita para os dias de hoje, né? E é lógico que é uma impressão porque ela trata de um relato histórico muitas vezes e trata de alguma coisa que aconteceu. Mas assim como nós temos essa inspiração de achar que a palavra é para nós, isso também é uma eficácia, isso também é uma prova do quanto Deus, do quanto a palavra de Deus ela é viva. Eu tenho insistido muito sobre essa questão da palavra viva, porque eu tenho me impressionado de como a palavra do Senhor ela cumpre o seu propósito. Ela realmente atua, age, corrige, confronta, transforma, muda, né, nos levanta. E é interessantíssimo como a palavra do Senhor ela atua diferente de todas as outras que nós conhecemos, de todas as culturas, de todos os anos. A palavra de Deus ela é a única que permanece e se estabelece no nosso meio, né? E nós podemos ver em cada palavra, em cada ação, em cada atitude, uma expressão da natureza do que Deus é para as nossas vidas, né? E pensando sobre a palavra, eu também penso sobre o comportamento do homem, né? Eu penso sobre os nossos comportamentos. E é lógico que não é uma classificação taxativa, é óbvio que existem várias e várias outras classificações para isso, mas quando nós olhamos para o que move o coração de uma pessoa, né? Quais são as coisas que são importantes para uma pessoa, tanto para um homem quanto para uma mulher. E nós descobrimos que o poder é uma delas, né? Como é necessário, como é atual e ao mesmo tempo como é comum as pessoas buscarem o poder. E lógico que se falarmos isso de forma direta, assim como eu estou dizendo, parece pejorativo e parece até um pecado, né? Quando falar que você tem um desejo, uma fome, seja por poder. Mas as nossas ações, as nossas atitudes, elas demonstram isso. Podemos ter até vergonha, alguns não, mas o fato é que os nossos comportamentos, ações e reações demonstram isso. E um outro cuidado, ou um outro projeto, ou uma aspiração, ou uma motivação é o dinheiro, né? Então, muitos correm pelo poder e muitos correm pelo dinheiro. E alguns têm a busca dos dois ao mesmo tempo, mas vamos separar até para podermos usar os textos dessa tarde, né? Então, é muito comum você ver homens e mulheres com sede e fome de poder, né? Ter aquilo em sua mão, né? E ao mesmo tempo você vê pessoas correrem de todos os lados pelo dinheiro, né? É óbvio que quando você tem essa necessidade, quando você tem essa busca, e esse é o fim, né? Você vive para isso e só para isso se transforma no seu Deus, né? O seu Senhor. Então, todo esse sentimento, toda essa busca se transforma em toda a sua procura de vida, né? E nós vemos exatamente essas duas pessoas colocadas diante de Cristo. Se eu fosse um pouco mais ousado e somasse essas duas histórias em uma só, eu diria que todos nós carregamos um pouquinho daquele doutor da lei e um pouquinho de Zaqueu. Todos nós temos essas características dentro das nossas vidas. Então, vamos tratar do doutor da lei. Então, lá em Lucas, no capítulo 10, diz que um doutor da lei, né? Quem é um doutor da lei, né? Hoje nós sabemos que você pode fazer uma graduação, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, e quanto mais você estuda, quanto mais título você tem, mais específico e mais nome você conquista, né? Você vira uma referência em algum assunto quando alguém te chama em doutor. E na época de Jesus não era tão diferente. Os doutores da lei eram pessoas que tinham um entendimento e uma compreensão profunda do que era a lei. Eles conheciam a lei no detalhe, sabiam de coisas da lei em todos os seus detalhes. Eles eram consultados por todos para saber o que a lei dizia, né? E é interessante que essas pessoas aqui, esses doutores da lei, ou esse doutor da lei, ele não chega até Jesus para confessar que Jesus é tudo aquilo que a lei dizia que viria um dia, né? Ele não está ali para testificar que Jesus é o Senhor. Ele não está ali para dizer que Jesus é o Filho de Deus
que um dia foi falado na lei mosaica, no livro dos reis, no livro das crônicas, nos livros de tudo aquilo que remetia a Cristo, toda a lei remete a Cristo, toda a história remete a Cristo, a natureza remete a Cristo, mas eles não estavam ali, ele não estava ali para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, por qual motivo ele estava? Ele estava para confrontá-lo. Ele estava para tentá-lo. Né? E muitos de nós nos comportamos assim diante do Senhor. Então, a pergunta dele era: como farei para adquirir a salvação? Né? Como que eu faço para ter a salvação? Essa era a pergunta. Né? Na verdade, a pergunta era outra, porque ele queria tentar ao Senhor e o próprio Senhor Jesus já tinha entendido isso no seu coração. E se nós pegarmos esse doutor da lei e colocarmos ele como um reflexo das nossas escolhas e das nossas ações, como é comum nós agirmos da forma como eles agiram. Muitas vezes fazemos perguntas para o Senhor, fazemos coisas e até nos movemos em direção do Senhor, mas não com um propósito de exaltá-lo, não com o propósito de que ele seja reconhecido como Deus, como Senhor, como autoridade de nossas vidas. Nós já temos todo o conhecimento que precisamos ter daquele assunto. Não queremos a interferência de Deus, mas é bom parecer para ele que nós estamos lendo da mesma cartilha, que estamos compartilhando do mesmo pensamento. É como a história daquele homem que pergunta para o Senhor como ser salvo, mas já se encontra plenamente salvo em sua vida, em seu regalo, em suas conquistas. Em outras palavras, o doutor da lei ele não queria ser salvo. De forma alguma ele queria ser salvo. E por isso ele não consegue enxergar em Jesus o motivo pelo qual ele deveria se render e se quebrantar, porque ele tinha no conhecimento, ele tinha no poder, ele tinha na sua influência tudo o que ele precisava. Como é difícil, muitas das vezes, nós nos encontrarmos nessa posição. Como é difícil nós nos encontrarmos nesse tipo de grau, onde eu não preciso de Jesus, mas Jesus ele se soma à minha vida, ele faz parte da minha vida, mas eu não vivo por ele, eu não cedo nada por ele, e o que eu cedo é muito pequeno perto do que de fato ele realmente exige e quer de nós. Por que eu falo isso? Porque um outro homem também poderoso, rico, e aqui eu vou fazer o papel inverso, né? Normalmente as pessoas pregam contra ricos, né? E aqui eu vou defender essa riqueza, né? Então aqui nós temos Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu ele era chefe dos publicanos, né? Os publicanos eram funcionários de Roma que cobravam impostos, que arrecadavam, talvez como um fiscal de imposto de renda, alguma pessoa que trabalhe hoje, para nós entendermos, na Receita Federal, que avalia, vê e confere todas as coisas que você paga, tributos e assim por diante. Se você não paga, você paga uma multa e assim vai. Mas a questão toda é que, para o judeu, um publicano, uma pessoa que cobrava impostos, ela não era uma pessoa bem vista. Ele era considerado um homem pecador. Mas como ele tinha muito dinheiro, e todos os publicanos eles tinham dinheiro até por uma questão de corrupção, da forma como eles trabalhavam e atuavam, aquele homem ele era digerido, ele era absorvido pelas pessoas por aquilo que ele podia oferecer financeiramente. Então esse homem também se encontra com Jesus. E o encontro dos dois é muito estranho, ao mesmo tempo curioso, porque ele vai curiosamente ali olhar para o Senhor Jesus em cima de uma árvore, e o Senhor Jesus olhando para ele diz: olha, convém que hoje eu esteja na tua casa, anda rápido, eu quero estar rápido na tua casa, né? E no momento em que ele se encontra com Jesus, ele simplesmente diz assim: olha, depois de ouvir a sua palavra, uma leitura minha, né? Depois de ouvir a sua palavra, depois de ver o seu testemunho, depois de sentir a tua presença, metade do que eu tenho eu dou para os pobres. E ele vai além. E se de alguma forma alguém bater na minha porta e dizer: olha, você me prejudicou com as suas ações, você fez algo que me deixou entristecido, eu vou ressarcir essa pessoa em 4 vezes mais o que eu a prejudiquei. Então, a questão toda aqui de Zaqueu é que, embora ele tivesse alcançado os mesmos valores que um doutor da lei,
Quando ele se encontra com Cristo Jesus, ele rende toda a sua vida, completamente a sua vida. Ele está disposto a falir, a realmente a quebrar financeiramente, a acabar com todo o seu patrimônio para ter a única coisa valiosa, ou a mais valiosa, ou a única valiosa que ele tinha. E aí, como eu disse, se nós trouxermos isso para as nossas vidas como pessoas, e nós vamos identificar áreas em nossas vidas Zaqueus. Nós vamos enxergar dias em que fomos Zaqueus. Nós vamos enxergar momentos em que fomos Zaqueus. Mas a grande pergunta é, por que só alguns dias? Por que só alguns momentos nós estamos dispostos a nos render? Por que só em algumas etapas da nossa vida nós estamos dispostos a quebrar com todos os protocolos dessa vida, desse mundo, a realmente entregar tudo o que temos ao Senhor? Por que isso não é algo constante? Porque nós funcionamos sempre como uma mola, né? Se estica, mas quando solta um pouquinho, volta ao seu estado normal. Eu vejo muitas pessoas dizer assim, preciso voltar a orar. Quando eu estava orando, parecia que eu estava mais crente. Por que não continuamos orando? Por que não continuamos buscando a presença do Senhor? Por que nos fartamos tão rapidamente do que é Deus? E aqui nós percebemos a pergunta da live de hoje. Porque a nossa natureza, ela sempre se inclina para o pecado. Isso não é uma desculpa, isso não é uma condição para você falar, ufa, então é por isso que eu sou dessa maneira. Mas é uma reflexão para nós pensarmos na pergunta que o doutor da lei faz. Ele diz, o que faço para ter a vida eterna? E na casa de Zaqueu, Zaqueu não faz a mesma pergunta, mas Jesus se antecipa e diz, a salvação veio a esta casa. O que o doutor da lei não fez que Zaqueu entregou, né? Será que hoje eu posso garantir a minha salvação e amanhã não? E dessa maneira, entre sim e não, na contabilidade final, como estaremos diante do Senhor? Então, o cuidado que nós temos que ter nessa tarde, e é isso que eu quero falar com vocês, é que nós não podemos continuar com esse duplo ânimo. Nós não podemos continuar olhando para as nossas vidas e dizendo, nossa, eu vejo tantos defeitos, eu vejo tantas falhas, e a impressão que eu tenho é que essas falhas são as mesmas, mas elas não foram tratadas. Teremos novas, teremos coisas que nós, à medida que vamos amadurecendo no Senhor, nós vamos nos conhecendo e vamos entendendo exatamente o que somos. Mas o fato é que nem a oscilação e nem o doutor da lei conseguiram alcançar a salvação. Porque todas essas pessoas que se encontram na mesma situação que eles, ou na situação que eu coloquei, que é ter as duas pessoas ao mesmo tempo, que é ter os dois ânimos ao mesmo tempo, isso mostra uma não firmeza dos valores do reino. Se nós queremos realmente encontrar indícios, provas de que somos filhos de Deus, nós temos que realmente amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas. E quando nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, então o poder desse mundo se transforma em algo efêmero. A riqueza desse mundo se transforma em algo efêmero. E todas as coisas que esse mundo vai me oferecer, e todas as coisas que ele possa colocar, todas as coisas que eu possa viver nelas, elas se transformam em coisas efêmeras. O que é efêmero? Você está falando tanto? Passageiras, sem valor, sem aquele preço que muitas vezes nós damos porque vivemos na carne. As coisas desse mundo são valiosas para as pessoas que são do mundo. Mas as coisas do reino dos céus, elas só são preciosas quando estamos pisando no reino dos céus. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que somos peregrinos, nós não somos deste lugar. Se sabemos exatamente de onde somos e se o nosso nascimento foi registrado no reino dos céus, nós vamos ter uma memória, nós vamos ter momentos em que nós vamos nos lembrar, que nem diz Jeremias, né? Quero trazer à memória o que me traz esperança. Nós vamos lembrar de coisas que vivemos no reino, para o reino, pelo reino. E estas coisas movem e moldam as nossas vidas. São essas coisas que nos fazem andar. Então, de repente, a comunhão com o irmão é tão precioso quanto a realização e o aplauso de uma plateia. A oração e a intercessão por um doente, a cura acontecer, é tão mais alegre, tão mais impactante do que a conquista de um título que você possa receber. Nós começamos a ter pesos diferentes, o que para o mundo vira uma loucura, vira algo tão absurdo, tão pequeno, mas para Deus isso nós chamamos de peso de glória.
Há um peso de glória para todos aqueles que se encontram completamente como Zaqueu. E o primeiro título de Zaqueu, a primeira classificação de Zaqueu é que ele era um pecador. Muitos de nós não nos consideramos pecadores. Nós nos consideramos justos, nós nos consideramos certos, nós nos consideramos cristãos, nós nos consideramos bem-sucedidos, gente de sucesso, ricos, mas nós não nos consideramos pecadores, porque quando nós nos consideramos pecadores, nós temos uma vergonha dos nossos atos, nós temos uma vergonha das coisas que falamos e pensamos, das inclinações dos nossos corações, e por conta disso nós corremos a Deus. O pecador, ele corre a Deus porque é o único que o recebe. O pecador no mundo, ele é condenado. O pecador nesta vida, ele é isolado, ele é esquecido, ele é repudiado. Mas o pecador, diante de Deus, ele é amado. Não porque Deus ama o pecado, mas porque ele ama o pecador que reconhece que necessita e que busca e que clama pelo Senhor. Percebe-se que Zaqueu, ele tinha um título, ele tinha uma fama. Não era fácil saber que as pessoas estavam com você, te tolerando pelo seu dinheiro, mas que elas tinham um pensamento errado sobre você. E isso fica claro quando elas fazem juízo do próprio Cristo. Se o povo julgou o próprio Cristo, imagine como eles julgavam a Zaqueu. Não é fácil você simplesmente ser taxado, ser considerado, ser colocado de uma forma, mas como é glorioso as pessoas que, reconhecendo o seu erro, não fazem dele todo o seu porto e toda a sua segurança, mas buscam em Cristo um lugar que nunca encontraram. Uma paz para o seu espírito, uma paz para o seu coração, uma paz para a sua alma. Nós encontramos no Senhor Jesus um lugar tão seguro, um lugar tão amável, que nós não queremos mais largá-lo, não queremos mais deixá-lo. É como se nós terminássemos essa live e disséssemos assim, poxa, podia ficar 24 horas falando de Jesus, porque é tão bom, isso me fortalece, isso me anima, isso me faz olhar. E todas as coisas que pertencem a Jesus são agradáveis e são importantes para mim também. Como a comunhão com os irmãos, como fazer a obra do Senhor, como ser um instrumento de Deus nessa vida, neste mundo, nesta geração. Todas as coisas pelo qual nos é apresentado do que seja o reino, elas se transformam em coisas maravilhosas, doces, alegres, que nos inspiram. Então Zaqueu, ele teve esse encontro com Cristo Jesus. Ele teve um encontro que mudou a vida dele, ele olhou para todas as coisas em sua casa. Eu imagino a casa de uma pessoa rica, eu imagino a casa de um milionário, quanto conforto, quanto de tudo que ele deve ter. E talvez a pessoa que conquistou estas coisas, e para não ficar uma palavra específica, eu diria assim, talvez você conseguiu tudo o que você queria, ou talvez você vive a vida que você queira viver. Aparentemente, tudo isso que nós estamos vivendo nos traz um conforto. Mas quando eu me encontro com Cristo Jesus, quando eu me encontro com Ele e escuto as palavras de vida eterna e vejo o testemunho e a presença gloriosa que Ele traz em minha vida, todas estas coisas que me são apresentadas e todas essas coisas que eu vivi, elas perdem valor. Então eu não me importo em dizer a Ele, olha, eu entrego tudo. Eu sei que essas coisas são valiosas para muitas pessoas e eu dou para elas, mas não saia da minha casa, não saia do meu coração, não saia da minha vida, não me deixa, né? Tem um cântico que diz, não tira o teu espírito de mim. Como é tão precioso esse momento com o Senhor. Sabe aquela oração que você fala, hoje eu consegui alcançar o céu, hoje eu senti que o Senhor me ouviu e que Ele falou ao meu coração, por que isso não pode ser para sempre? Talvez alguns digam, mas na glória será assim, na eternidade será dessa forma. Mas o que você tem feito para garantir a tua salvação? Não são as boas obras, não é conhecer a lei. Porque essas pessoas que são doutores, elas não precisam de Cristo. As pessoas que são doutores, elas já têm a sua ideia formada, elas já têm algo no seu coração que já foi estabelecido. Mas glorioso mesmo, são aquelas pessoas que entregam tudo pelo nome do Senhor. Que entregam as suas maiores riquezas, que entregam os seus maiores valores, que entregam aquilo que mais lhe custa. Eu entrego ao Senhor Jesus com um único propósito, que tu não saias da minha casa. Como os discípulos de Emaús que diz, fica conosco, já é tarde. Nós entendemos que o tempo hoje é um tempo estranho,
é um tempo de sombras. Nós entendemos que hoje é um tempo de confronto, de confrontamento, onde a nossa realidade está saindo para fora. E que triste, que feio, quando nós olhamos no reflexo e vemos a nós. Não vemos Cristo. Não vemos Jesus em nossos atos, em nossas motivações. Eu convido você a duvidar daquilo que você faz e dizer qual é a motivação real de todas as minhas ações. Qual é a motivação real de tudo aquilo que faço? Será que eu estou diante de Cristo para o tentá-lo? E muitas vezes nós tentamos ao Senhor escondendo os nossos pecados, escondendo a nossa natureza. Ou será que nós estamos como Zaqueu, que mostrou toda a sua casa e simplesmente se rende ao Senhor e diz, olha, eu sou capaz de decretar a falência pelo Senhor. E um detalhe importante que eu falei ontem, Valinhos, Jesus não pegou uma moeda de Zaqueu. Mas toda a riqueza de Zaqueu estava à disposição de Jesus. Jesus ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua riqueza, ele não quer nada que é seu. Mas ele quer que as coisas que são dele ocupem um lugar devido em sua vida. A começar o coração. Não dá para ter um coração dividido. Presta atenção no discurso e na fala de Jesus, né? Quando ele fala aqui no versículo, cadê? No versículo 5, Zaqueu, desce depressa. Deus tem todo o tempo do mundo. Se existe uma coisa que o Senhor tem é a eternidade, mas nós não. Nós temos um tempo. E Jesus tinha pressa. Essa pressa continua. Ela não mudou. Nós é que muitas vezes retardamos o processo de Deus nas nossas vidas. Somos nós que muitas vezes adiamos o que o Senhor tem para fazer. Eu não estou preparado. Eu não estou pronto. Eu ainda não quero fazer essa lição. Não, eu ainda resisto. E toda essa tentativa minha de protelar e de adiar o processo de Deus na minha vida, isso me impede de viver aquilo que aconteceu tão rápido na vida de Zaqueu. Entenda que, de um lado, havia pressa em Zaqueu em dar um sentido na sua vida. Tanto é que nós percebemos nas frases seguintes, Senhor, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E o que me sobra, se eu tiver alguma pessoa que me mostrar que eu prejudiquei, eu o ressarço em 4 vezes mais. Então, é interessante como o pecador ele consegue enxergar em Cristo Jesus a resposta para todas as suas perguntas. Nós olhamos para o dinheiro como a solução para todas as coisas e nos entristecemos quando ficamos sem dinheiro. Nós nos entristecemos quando ficamos sem amor, quando ficamos sem reconhecimento. Olha eu mexendo na tua ferida, né? Nós nos entristecemos quando ficamos sem os nossos títulos. Nós nos entristecemos quando não somos escutados, quando não somos valorizados. Nós nos entristecemos quando nós somos simplesmente ignorados. Mas é interessante que nós podemos viver dias e semanas sem Jesus. Nós podemos viver temporadas sem conversar com Ele. Nós podemos ficar um tempão sem o Senhor Jesus, porque isto não é importante dentro de nós. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que Zaqueu, ele nos traz um padrão muito elevado para a nossa consciência e para a nossa geração. Porque nós vivemos uma facilidade, uma comodidade tão grande que Jesus se transformou em algo esdrúxulo, passageiro, desnecessário. Para que ter Jesus? Para que ir para a igreja? Se eu posso simplesmente fazer coisas boas e pela questão da lei, de alguma lei desse universo, o que eu faço de bom, eu reverto isso em coisas boas para mim. Se eu sou uma pessoa simpática, eu vou ter simpáticos do meu lado. Olha aí, nós tentando ocupar as nossas vidas com mentira e com enganos. E por que se entristecer? Porque as coisas não estão acontecendo. Entenda que quando estamos diante de Cristo, e quando eu estou terminando, quando nós estamos diante do Senhor Jesus, todas as coisas elas desaparecem. E Ele se transforma na única coisa que nós precisamos. E Zaqueu, então, ele não se importa com mais nada. Nem com o que as pessoas falam, nem com o que as pessoas pensam, nem com aquilo que ele conquistou. A única coisa que ele quer é que Jesus continue em sua casa. E Jesus fala, eu nunca mais vou sair, porque a salvação veio a esta casa. Só existe uma forma de nós garantirmos ao Senhor. Só existe uma forma de nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Eu nem falei sobre isso, mas só existe uma forma de nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso intelecto, de tudo que somos, é entregando tudo o que temos.
Porque se existe qualquer reserva na sua vida, se existe qualquer coisa mais preciosa que o Senhor Jesus, conhecendo a nossa natureza, conhecendo a mim mesmo, eu diria, essa coisa vai se transformar num Deus. Viveremos por ela, correremos por ela e ela nos cegará. Até que chegará o momento em que vamos ter que escolher entre ela e o Senhor Jesus, e muitos escolhem ela. Então que nessa tarde nós possamos olhar para o doutor da lei e dizer, não é isso que eu quero. Eu não quero chegar para o Senhor Jesus e dizer, olha, eu sou o Senhor da minha vida. Eu que dito as minhas regras. Eu quero me submeter a Ti, eu quero viver para Ti, eu quero ser um instrumento para Ti. E eu poderia até mudar um pouquinho o assunto e dizer que Zaqueu, no momento em que ele toma essa decisão, ele beneficia toda a sua casa. Ele não era sozinho. Ele beneficia toda a sua casa. No momento em que você se posiciona em Cristo, em que você se rende, que você entrega todas as tuas riquezas, sejam elas financeiras ou sejam elas emocionais, conquista, títulos, aí você é o criativo da história. Se você realmente entrega tudo isso, todos os que estão ao seu lado são salvos, porque percebem em você uma mudança. Você quer que a tua casa seja salva? Mude. Você quer que os teus amigos sejam salvos? Mude. Você quer que a tua cidade seja salva? Mude. Entregue todas as coisas que hoje são caras para você. E talvez alguém possa até usar esse vídeo e dizer que eu estou falando de dinheiro. E eu posso garantir para vocês que não. Tem coisas muito mais caras dentro da minha vida do que o dinheiro. O dinheiro eu não tenho, mas tem coisas muito mais caras na minha vida do que o dinheiro. A nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa justiça. Existem tantos doutores dentro das nossas vidas, não é? Então que o Senhor te ajude a ser um Zaqueu, a ser alguém que se rende ao Senhor, alguém que se entrega ao Senhor, que não se importa mais com a sua própria vida, mas apenas estar com Cristo Jesus. Estes sim serão salvos. Amém? Falei um pouquinho demais hoje da conta? Amém, isso mesmo, Isabel. Não ofereço a ti um coração dividido. Glórias ao Senhor. Amém? Irmãos, essa live vai ficar salva. No domingo nós temos aí uma live maravilhosa com o pastor Martim. Convide o teu irmão, convide o teu amigo. Mostra para ele essa palavra gloriosa, linda. Esse momento é para isso, de evangelismo, né? De nós avançarmos, né? De nós realmente estarmos diante da presença do Senhor. E convidar todos os nossos. Quantas pessoas eu tenho encontrado que têm me falado isso, que têm sentido saudade de ouvir a palavra de Deus. Então, faça o teu papel, convide, insista, mesmo que a pessoa não queira, mas faça o teu papel. Amém? E aí, na outra semana, nós vamos estar quinta, sexta e sábado em Valinhos. Tá? Então, nós estamos aqui com nossos irmãos em Valinhos, já vão se preparando aí, vão nos dizendo como é que vai ser a nossa agenda lá, mas nós queremos fazer 3 cultos ali em Valinhos. E no domingo, então, ó, quinta, sexta e sábado eu vou estar em Valinhos, são 3 cultos, vamos fazer uns cultos realmente cheios do poder do Senhor. E aí no domingo, que é dia 26, primeiro culto presencial aqui na igreja. A igreja está sendo preparada, alguns irmãos estão lá limpando, outros estão mexendo com o som, está todo mundo empenhado para que todos nós possamos voltar àquilo que nós estamos com tanta vontade de ter, adorar o Senhor, um do lado do outro, com 1 metro de distância, 2 metros de distância, mas nós vamos estar diante do Senhor, louvando e adorando Ele. Haverá um tempo que tudo isso vai passar e nós vamos realmente estar juntos, mas por enquanto nós vamos nos adaptando. Então vamos começar timidamente, amém? Um grande abraço para todos vocês. Vou para Valinhos também, amém? Lu, é bem-vinda, seja bem-vinda. Olha aí, irmãos, coloca mais água na chaleira aí, vamos ter mais gente por lá. Amém. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, pense em alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra e compartilha com ela. Vamos fazer a palavra do Senhor chegar a cada vez mais longe, em lugares mais longe. Né? Quando você joga uma pedrinha na água, aquela batida da água, ela ressoa, né? Ela vai ainda mais longe. Então a distância da pedra nunca é a distância exatamente daquilo que ela conseguiu alcançar. E a palavra de Deus chegando aqui, talvez você diga, para mim tá bom, mas se você compartilhar, ela vai ainda mais longe. Então ela vai reverberando todas as suas ondas, todo o seu barulho, todo o seu som, para cada vez lugares mais distantes. Amém? E é isso que nós queremos. Esse é o nosso projeto. Que as pessoas escutem a palavra de Deus. E que a palavra de cura,
e que a salvação e que a libertação chegue nos lares. Amém? Um grande abraço para vocês. Nos vemos agora na próxima sexta-feira ou no domingo na sala no Facebook com o Pastor Martinho. A gente senta sempre na fila da frente. O pessoal que de São Paulo sabe disso. Sempre do lado direito, ou melhor, do lado direito, lá na frente. Todo mundo de São Paulo aí, Valinho, Jandira e todos os lugares que nos acompanham, senta nesse lugar aí lá no Facebook. Um grande abraço, irmãos. Fica com Deus. A paz.